Olá pessoal, começando aqui nossa disciplina de topografia. Então aqui eu vou começar a falar um pouco da introdução, o que é a topografia, o que a gente vai encontrar ao longo dessa disciplina. Então a primeira coisa, a gente tem que entender o que é geodésia. Então geodésia é a ciência que tem por objetivo determinar a forma e dimensões da Terra e é formada por outras ciências, tais como a própria topografia, a cartografia, a hidrografia e a geomorfologia. Então essas quatro ciências, topografia, cartografia, hidrografia e geomorfologia, elas são a base de uma ciência maior chamada geodésia, que é uma ciência que tenta explicar e modelar o formato do planeta Terra, que a gente vai ver ao longo do semestre. Tudo bem? A topografia em si, que é o nosso foco aqui da disciplina, ela vem do grego topos, que significa lugar, e graphen, que significa descrição. Então, ela significa descrição do local. De acordo com Dubek 89, a definição mais concisa de topografia é: a topografia tem por objetivo o estudo dos instrumentos e métodos utilizados para obter a representação gráfica de uma porção do terreno sobre uma superfície. Então a topografia não quer descrever toda a superfície terrestre, mas uma porção desse terreno. Nós sabemos que a Terra não é plana, e isso não tem o menor fundamento, tá? Não é. Então, a topografia também nos dá métodos de como descrever a superfície terrestre, sabendo que ela é enrugada, vamos dizer assim, ela tem elevações, profundidades, como representar essa superfície num plano. Tá? Então, dentro da engenharia civil, dentro da arquitetura, né, as ciências da construção, ela é base para você saber o formato do terreno e poder determinar qual tipo de desenho, qual tipo de projeto será determinado nesse local. Ok? Por exemplo, aqui a gente tem um terreno, tá? Uma área da superfície terrestre, olhando de lado. Mas imagine que você está vendo ela por cima. Como você vai descrever essa imagem numa superfície plana? A gente tem montanha, cordilheira, serra, vale, planalto, depressão, colina, planície, tem um rio, tem vegetação, tem agricultura, tem casinhas, e aí vai, tem neve. A minha pergunta é: como representar todo esse 3D, toda essa tridimensionalidade da superfície terrestre numa superfície plana? Então isso que a topografia vai nos dar os instrumentos para que essa superfície, por exemplo, seja retratada numa forma plana. Aqui tem alguns exemplos de como eu descrevo um ambiente que tem níveis, usando as famosas curvas de níveis, que a gente vai ver lá mais pra frente. Se a gente olhar essa primeira figura aqui, a gente tem um declínio gradual, né? Que tem uma casinha e é gradual. Se a gente olhar as curvas de níveis aqui, ó, 100, 120, 140, o que? Metros. Ou seja, cada linha está equidistante 20 metros. Se você vir aqui no figura de baixo, ela já é um pouco mais inclinada. Dá pra ver que as curvas de níveis, ó, ficam mais próximas. Você vai ter mais curvas de níveis, na verdade, né? No mesmo terreno. Se você pega aqui um talude, né, uma região quase íngreme, olha aqui as curvas de níveis, ficam muito mais juntas. Então, quanto mais próximas as curvas estiverem, mais íngreme é o seu terreno. Aqui nessa figura de cima, nós temos um pico. Então, nós temos as linhas formando, se fechando, né? Aqui a gente tem só o traçado, desse lado aqui ele está fechando, quer dizer que aqui tem um pico, porque ó, 8.800 metros, 9.000 metros, aqui eu tenho 9.255 metros, ou seja, eu sei que eu estou subindo, tem uma montanha aqui. Nessa outra figura, dá para ver que tem uma descida, então ó, 4.400, 4.300, e tem uma linha que corta essas curvas de níveis. Só existe uma linha que pode cortar curvas de níveis. Essa linha é a representação de um rio, tá? Então aqui na figura ao lado a gente vê uma cachoeira e ela está representada ali por essa linha. Nunca uma curva de nível corta outra. Não tem como uma altitude cortar outra, certo? A única linha que corta as curvas de níveis é a linha do rio, é a linha de um curso hídrico, ok? Embaixo a gente tem um vale. Tá bom? Também demonstrado aqui. Aqui a gente tem um mapa topográfico da região de Bauru. Então, olhando aqui, por exemplo, a gente tem um rio, né? Por exemplo, aqui, tá? Esse aqui vai desaguar no rio Tietê, que é esse maior aqui em cima. Aqui a gente tem uma planície, essa região mais verde. Ao lado dos meandros desse rio, nós temos uma planície.
Lembrando, né, que ao lado de todo ambiente aquático a gente tem uma planície. Nessa região mais vermelha tem um planalto, né, um topo de morro. A gente vê pela cor vermelha. Dá pra ver que ela está aqui do mais alto indo para o mais baixo em direção aos rios. Dá pra ver que os rios estão nascendo nessa parte vermelha, tá vendo? Ó, nasce e vai ter os meandros que vão se unindo no curso principal e todos estão correndo lá para cima, que vai chegar no rio Tietê. Então, todo esse meandro, toda essa parte dendrítica de corpos hídricos, nós chamamos de bacia hidrográfica. Então, na construção, por exemplo, de uma hidrelétrica, a representação de uma bacia hidrográfica é muito importante, é muito interessante para topografia. E a topografia ela pode ser dividida em algumas partes, tá? A planimetria e a altimetria. Ela já fala, né? Medidas, né? Metria, medidas do plano, medidas da vertical. Então, a planimetria, ela consiste na obtenção de ângulos e distâncias horizontais para determinar a projeção do ponto no plano topográfico. Ou seja, são medidas na horizontal. Se você olhar a figura ali ao lado, todas as medidas que o profissional está fazendo são na horizontal. Ou seja, está fazendo uma planimetria. E nós temos também a altimetria, que consiste na obtenção das diferenças de níveis em relação ao terreno no plano vertical. A gente representa isso aqui mais por gráfico. Então, na figura ao lado, você também consegue ver que tem vários picos. E nós podemos juntar as duas numa construção civil, num projeto que a gente chama de planialtimetria, tá? Onde eu junto a parte horizontal e a parte vertical para eu entender a tridimensionalidade do terreno. E uma coisa importante quando a gente trabalha com a topografia são as grandezas, né? As grandezas de medidas que são utilizadas. Então, em topografia, nós temos grandezas angulares e grandezas lineares. Então, a gente vai ter que relembrar um pouquinho da matemática básica, lá da geometria. Então, uma grandeza angular envolve ângulos, certo? Por exemplo, eu tenho duas semirretas aqui, tá? Ligadas num eixo, num vértice, e aqui a distância entre elas forma o meu ângulo alfa. E temos grandezas lineares. Por exemplo, eu tenho uma superfície, dois postes, duas construções. Qual que é a distância entre elas? Eu não formo uma linha, né? Meu x aqui não é uma linha, então uma grandeza linear. As grandezas angulares podem ser horizontais. O que é uma grandeza angular horizontal? É medida entre as projeções de dois alinhamentos do terreno no plano horizontal. A gente está olhando esse campo de futebol por cima, certo? Então as medidas são todas na horizontal. Então aqui tem um poste, número 2, e você está no ponto 1. Se você mede o vértice aqui do campo de futebol em relação a esse poste, você forma um ângulo alfa. Se eu quero ver a outra esquina, o outro vértice aqui do meu campo de futebol em relação ao poste, eu tenho um ângulo beta. Então, são grandezas angulares na horizontal, tudo bem? Aqui tenho grandeza angular na vertical, que é medida entre um alinhamento do terreno e o plano horizontal. Aí, nós, na topografia, temos aparelhos específicos para isso, como o teodolito, e uma estação total, que ele nos dá um plano e a direção do que eu estou medindo. Então, observando aqui o muro, a gente vê que esse terreno tem declive, ou um aclive. Então, tem uma angulação. Essa angulação é o alfa, em relação ao meu plano. Tudo bem? Já as grandezas lineares, a gente pode ter ligando o ponto A ao ponto B numa linha, a distância inclinada, a distância na horizontal entre o ponto A e o ponto B, e a distância na vertical entre o ponto A e o ponto B. Então, essas são medidas lineares, tá bom? Não me interessa a deformidade do terreno, eu quero linha reta, tá bom? Então, isso aqui nada mais do que um triângulo retângulo. Então, se eu tenho um triângulo retângulo, eu posso usar o que para trabalhar na topografia? A trigonometria. Se eu tenho ângulos, eu posso usar o que? Geometria básica, ok? E como a gente pode medir essas grandezas? Então, para obtenção das distâncias entre dois pontos, podemos empregar várias técnicas e equipamentos distintos. Temos medidas diretas de distância, medidas indiretas de distância, medidas eletrônicas e o próprio GPS, né? O Sistema de Posicionamento Global.
As medidas diretas de distância é quando o instrumento de medida utilizado é aplicado diretamente sobre o terreno. Então, os diastímetros, né, medidas de distância. Então, a fita métrica, né, distâncias curtas, distâncias mais longas. A gente usa um diastímetro mesmo. Você vai colocar no ambiente. As medidas indiretas de distância ocorrem quando as distâncias são determinadas em função da medida de outras grandezas. Então aqui a gente tem o teodolito, o nível, que a gente vai medir angulações. Através do ângulo, e trabalhando com triângulo retângulo, com seno, cosseno e tangente, você acha a medida que você quer a distância. Ou seja, é indireto. Temos também as medidas eletrônicas de distância, onde está a pouca intervenção do operador, sendo as medidas e cálculos realizados pelo próprio equipamento. Uma estação total, uma trena eletrônica, elas nos dão toda a distância. Você só dá o ok lá, praticamente, e ele faz tudo para você. E temos o GPS, né, que utilizando a trilateração, ou seja, a intersecção entre 3 satélites na órbita. Nós temos 24 satélites girando em 6 órbitas diferentes. Isso a gente vai estudar mais para frente lá em sensoramento remoto. A gente vai ver que o posicionamento é geolocalizado, é através de satélites sobre a superfície terrestre, ok? Então aqui é só uma introdução para a gente entender o que é a topografia, quais instrumentos, e a partir da próxima a gente começa a trabalhar com os cálculos, tudo bem? Não se assustem, é bem tranquilo. Dê o like no vídeo, bons estudos e até a próxima!